agradecer inicialmente ao honroso convite que me foi formulado pelo professor Fabiano. Essa atividade é uma atividade ímpar. Os colegas que aqui estão participando desse painel, que me precederam, que vão me suceder, são todos colegas de alto quilate, que eu prezo muito e muito admiro. Né? E também a todos os que se envolveram na logística dessa atividade que, na verdade, nós temos todos passados, né? Eu digo que estamos vivendo ali vida de live em live, né? E quando a rede, né, não funciona ou temos algum problema de logística, de tecnologia, né, também não conseguimos exercer nosso mistério. Quer dizer, por trás dessa nossa possibilidade de estarmos aqui, existe realmente toda uma equipe que está sempre atenta e nos acompanhando. Bom, dito isso, os colegas que me antecederam, desde a provocação inicial do meu querido amigo Leonardo Martins, né, que eu diria é um cruzado, né, um cavaleiro em prol de uma dogmática consistente dos direitos fundamentais, do direito constitucional no Brasil, né, e fez algumas provocações muito importantes, né, que ele tem feito ao longo da sua trajetória acadêmica. Também tivemos, né, a fala do professor Jorge Sarmento, tematizando basicamente a questão da boa administração, da boa governança, né, e do combate às práticas corruptivas, como via de efetivação e otimização da eficácia social dos direitos fundamentais. Tivemos o vídeo da OAB sobre o Rio Grande do Norte, sobre restrição de direitos fundamentais. A professora Fátima Santiago, que me antecedeu, discorreu sobre diversos aspectos que envolvem desde a crise econômica, a crise política, o papel das diversas instituições, dos atores estatais, né, nesse ambiente de crise, e ao final também acabou abordando o temático de restrições a direitos fundamentais, o problema dos limites temporais da vigência sem controle, eventualmente ad infinitum, né, dessas medidas de exceção. Portanto, né, uma abordagem já bastante completa. Eu, de certo modo, tinha programado tocar em alguns desses temas, mas acho que podemos avançar daqui, né, e com algum resgate do que já foi dito, né, seguir um pouquinho em frente. Como foi bem lembrado, nós temos um estado de exceção, um estado de crise, mas é um estado de crise que está sendo administrado do ponto de vista jurídico, né, por medidas legais e infralegais. Né? Portanto, não temos um estado de exceção constitucional decretado, como ocorreu e ainda ocorre em vários países mundo afora, inclusive na Europa. Poderia-se ter optado por isso, não pelo estado de sítio, que é uma hipótese completamente dissociada daquilo que poderia ser feito, mas eventualmente o estado de defesa. Mas me parece que a opção pelo estado de calamidade pública foi adequada. Só que isso nos leva também a uma questão jurídico-constitucional de que, embora tenhamos um estado de exceção legal, né, a nossa crise é constitucional, né, e os reflexos das medidas tomadas sob a égide desse Estado inaugurado e decretado por lei e administrado por leis de toda a natureza, de todos os entes da federação, mas, acima de tudo, por atos infralegais dos poderes executivos, né, acaba nos criando uma espécie de situação paradoxal à medida repisado, restringem de forma massiva direitos fundamentais de todas as possíveis classificações, dimensões e funções, né, desde o direito de trabalho, direitos sociais, direitos de liberdade, assim por diante, direito à propriedade, meio ambiente, mas, ao fim e ao cabo, né, tudo isso é feito, né, não a partir de um Estado oficial de exceção constitucional. Ora,
os estados de exceção constitucional, por sua vez, também acabam bloqueando a possibilidade de reformas constitucionais na condição de limites circunstanciais à reforma constitucional. Não vou tratar aqui do tema, né, também é o tema do meu querido amigo Adriano, né, das limitações circunstanciais implícitas, mas não vou deixar de abordar o seguinte aspecto, de que, na medida que já foi bem lembrado pela professora Fátima, que nós não temos uma previsão de término, de vigência definida das medidas que estão sendo tomadas, inclusive com avanço e retrocesso no que tange a sua intensidade de local para local, né? Isso é diferente do estado de exceção constitucional, onde nós temos prazos, nós temos um período pelo qual o estado de exceção constitucional, se realmente levado a sério, obedecendo às diretrizes do marco constitucional respectivo, né, pode ocorrer. Portanto, no pender das circunstâncias, né, pode-se tomar e recrudescer medidas mais fortemente limitadoras de direitos fundamentais. Isso, na situação atual, né, não se tem controle sobre essa circunstância. Ou seja, pode ser um estado que dure meses ou até mesmo mais de ano, como nós já estamos divisando aqui com as medidas já de autorização prévia para que as aulas, né, as atividades letivas sigam online até o final do ano, e assim por diante. A nossa curva subindo e não descendo, pelo menos se mantendo estável na alta, né? O número de óbitos hoje já nas últimas semanas superior aos mortos diários dos Estados Unidos, ou seja, tudo isso aponta para que essa situação siga em frente, né? A mescla também, nesse contexto de crise econômica já referida, mas de uma crise econômica que é bom frisar, ela não iniciou com a pandemia, né? Ela já vem de antes, ela vem se recrudescendo nos últimos anos, né, por várias razões, que aqui não vem ao caso, né? E com a pandemia, que não desce aqui também o bode expiatório, né, certamente vai piorar. Nós temos que ter cuidado de não colocar aqui a pandemia como marco inicial, né, um bode expiatório da economia e, portanto, também explorando isto e o medo que advém disso também autorizar medidas que realmente vão além, né, daquilo que poderiam legitimamente ir, né? A crise política também não é de agora, ela já vem de alguns anos, né, uns 5 anos, se agudizando, mas também é verdade que ela atingiu seu ápice, né? Esperamos que não passemos disso, que já está preocupante demais, nesses últimos meses. Ou seja, esse é o caldo, né, no qual tem se situado o problema da pandemia e os seus reflexos em relação aos direitos fundamentais, né? Portanto, esse contexto é de todos conhecido, mas ele deve ser sempre tido em conta porque ele também leva a alguns fenômenos, alguns efeitos colaterais de relativa importância, né? Que também a agudização de aquilo que eu já muito tempo atrás, num escrito lá de 1999, né, chamei de tripla crise dos direitos fundamentais, que já não era nova na época, né, continua não sendo, mas ela tem, evidente, níveis, né, ela se expressa de forma diferente, né, e esses níveis podem realmente ser mais ou menos alarmantes, né, mais perigosos, especialmente para a nossa democracia e o Estado de Direito. A primeira crise, sem dúvida nenhuma, é a de crise de efetividade dos direitos, né? Não precisamos tergiversar a respeito disso, porque é claro que temos sempre um déficit de eficácia social do programa normativo constitucional, inclusive em especial dos direitos fundamentais, né? O que pode variar é o gap, né, o tamanho da distância entre norma e realidade, né, mas isso não é nada novo, é claro, se agudiza num período como esse, como também bem referido pela Fátima, né, onde crescem as necessidades, né, e a escassez, por sua vez, também aumenta, né. Temos, portanto, uma outra crise, né, que essa me chama mais atenção, e essa me parece particularmente aguda e preocupante hoje, que é a crise de identidade, aliás, de confiança nos direitos fundamentais. É claro que essa crise de confiança não é só nos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são aqui apenas um dos elos numa cadeia que começa com uma crise de confiança nas instituições. Isso torna mais grave quando se trata das instituições
democráticas, as decisões que são esteio de um Estado democrático de direito, que é o que nós estamos vivenciando no Brasil. Não só, mas em particular no Brasil, com algumas peculiaridades importantes, né? Ou seja, essa crise de confiança nas instituições, que também tem crescido nos últimos anos, né, tem sido explorada por diversos discursos, né, de modo não apenas a acirrar essa crise, como também realmente começar a levar a movimentos contra a própria ordem democrática, né? Isso, portanto, acaba refletindo, evidentemente, nos direitos fundamentais, à medida que também muitos direitos fundamentais são associados, né, a essas instituições, né, e acabam, por sua vez, também sendo contaminados. Então, foi referido liberdade de expressão e manifestação, né, dependendo do discurso político, dependendo da crítica, já vem o gabinete do ódio, usando aquele termo que agora se tornou comum, ou os gabinetes do ódio de plantão são acionados, né? O recrudescimento da violência, inclusive da violência policial, que nós estamos noticiando, o recrudescimento do discurso, das fake news explorando o medo, que cresce num momento como esse. Portanto, é um caldo, né, que faz com que as pessoas também não acreditem mais muito, né, na narrativa, no discurso dos direitos fundamentais. E, por fim, uma crise de identidade. Essa crise de identidade também não é só das instituições, mas também é uma crise de identidade dos direitos e garantias fundamentais. Afinal de contas, perguntam-se cada vez mais pessoas de que nos serve isto, né? Qual é o papel desses direitos fundamentais numa sociedade democrática, portanto, qual é a sua função, que níveis de proteção esses direitos garantem à cidadania, né? Que os poderes públicos têm feito em relação a isso, né? E até que ponto o que sobra dos direitos, né, da sua fruição cotidiana, depois, a partir desse manancial de medidas restritivas que estão sendo implementadas. Dado esse quadro, né, eu quero voltar aqui a uma observação inicial, estou apenas aqui, na verdade, reunindo ideias anteriores, buscando sistematizá-las um pouco, né, do início até a fala anterior. Nós temos que resgatar também a ideia, né, que já foi dito, mas tem que ser repisada, de que mesmo no estado de crise, mesmo no estado de exceção, né, nós estamos vivenciando, qualquer medida restritiva de qualquer direito fundamental não pode, né, justificar qualquer meio, ou seja, a restrição, né, que é o meio pelo qual vai se buscar a proteção e promoção de outros bens jurídicos fundamentais, que aqui claramente são a vida e a saúde pública individual. É claro que, por mais nobre que seja esse fim, não se pode justificar uma restrição que se dê por qualquer meio, porque isso é uma máxima do Estado de Direito, né, de que os fins não podem justificar os meios, né. Basicamente, parece simples, né, todavia, na concreta aplicação disso em cada caso, a coisa se torna um pouquinho mais complexa, né? E é evidente que essa máxima, né, ela se torna cada vez mais difícil, cada vez mais fragilizada, à medida que as pessoas tendem a trocar, e é compreensível que o façam, na perspectiva agora de quem tem os seus direitos restringidos em prol do quê, né, que as pessoas tendem a trocar alguns direitos, pelo menos a fruição de alguns direitos, por segurança, por saúde, né? Já acontece também no caso da internet, com os aplicativos, né? Trocamos nossos dados, nossa privacidade, né, incluindo nossa autodeterminação informativa, por serviços supostamente gratuitos, né? Trocamos liberdade por segurança, né, nos elevadores, nas câmeras de monitoramento e assim por diante. Ou seja, esse trade-off, digamos assim, né, entre direitos fundamentais que são restringidos por conta, então, da proteção de direitos e bens jurídicos são, naquele momento, mais caros, né, esse também é um fenômeno que tem que ser visto com muito cuidado, que os tribunais, no meu sentir, têm, em geral, especialmente o Supremo Tribunal Federal, cuidado com bastante
com bastante, realmente, peso nos últimos meses, né? A nossa jurisprudência do Supremo o Supremo tem agido de forma bastante rápida, tem reagido de forma bastante rápida às provocações, né? Tem tido decisões importantíssimas em relação à proteção das liberdades fundamentais, e me parece que isso mostra que as nossas instituições, ao fim e ao cabo, são aptas a se manterem em funcionamento e também manterem os patamares de juridicidade e legitimidade que o Estado de Direito exige. É claro que isso é um discurso genérico, né, mas os anteriores também não foram menos genéricos, se me permite dizer isso, né, mas, ao mesmo tempo, também não significa que tudo isso, embora seja um pouco genérico, os exemplos têm sido dados ao longo das exposições, em seus matizes, né, no somatório, né, apenas nos mostra o quão importante é um evento dessa natureza, que debate essas questões tão candentes, né, e que facilmente, repito, são exploradas, né, de modo a gerar uma incompreensão, uma insegurança e a tentação, né, que não é de agora, né, de, em vez de jogar fora a água suja, também se jogar fora a criança. No nosso caso, a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Eu agradeço pela atenção.